Boa noite, ao vivo e a cores para o Instagram. Pessoal, quem já tiver por aí, ó, cai pra dentro. Para de bater esse negócio. Pode aumentar aí, se chegar alguém a gente se abaixa. Dá pra ver daí, né, se já tem alguém? Dá. Gabriel entrou. Tem um já. Vai mandando o pessoal aí no... O aviãozinho? É, o aviãozinho. Fala pra minha mãe mandar também. Manda aí, mãe. Seus contatos. Rodrigo, tá dentro já? Hoje vai ser o dia, hein? Vamos meter ficha. Vamos pra cima. Faça bastante pergunta, viu, Rodrigo? Daquelas que você sabe que eu sou fera. Aquelas bolas que você põe na frente da trave, sabe? Só pro Neymar bater pra dentro. É isso aí. Tá atento, Rodrigão. Vamos que vamos. Gesso Prime, meu amigo Jean, tá presente. Ô, Giovânio, vamos que vamos, hein? Quinta-feira, amanhã é sexta. Hoje o ritmo já é bem pesado, já é frenético. Caixinhas de pergunta já e bombando. Muita pergunta sobre engenharia. Muita pergunta sobre canteiro de obra. Objetivo, pessoal, é treinar o jovem recém-formado, treinar aquele que está estudando ainda. Esse é o objetivo, dar dica, botar na frente, acelerar. Tamo junto, Jean. Gesso Prime, é isso aí. Empreendedor, Jean, grande empreendedor. Empresa fantástica, melhor empresa de gesso que tem na atualidade aí em Cuiabá. Juliene, que saudade, época boa do Goiabeiras, hein, Juliene? Sesc Pantanal, como é que você tá? Daqui a pouco a gente vai entrar aí com perguntas, tá, Juliene? Mete ficha na caixinha de perguntas aí que eu vou tentar responder o máximo de perguntas possíveis sobre engenharia, obras, canteiro de obras, dica para quem tá formando, dica para recém-formado, dica para quem tá estudando, tá? Quem quiser já meter pergunta aí, pode meter ficha, viu, Rodrigo? Rodrigo, Juliene, um abraço para todo mundo. Pessoal, quinta-feira, hoje é dia de bombar, amanhã é sexta. Então, pessoal, vou começar a dizer para vocês o seguinte. Esperar chegar mais gente aqui no grupo, tá entrando todo mundo. Saudade, Juliene, um abraço, sucesso. Continua com a gente aí, tá? Você não estava presente nas próximas... O intuito é dica para quem tá começando. Rodrigo Tosta. Rodrigo, quanto tempo, meu amigo? Coisa boa, hein? Fizemos pós junto. O Rodrigão entende muito de obra também. Grande administrador, Rodrigo Tosta. Rodrigo, hoje uma live para responder perguntas, tá? Engenharia e arquitetura, edificações. Quem tiver pergunta, pessoal, acelera, Rodrigão. Manda pergunta na caixinha. Tá liberado caixinha aí, Biel? Tá liberado. Liberado caixinha. Rodrigão, grande administrador, manda pergunta aí, cara. A gente já mete uma pergunta de bombástica para começar o final de semana bem já aqui. Live ao vivo para vocês pelo Instagram, tá, pessoal? Vamos lá. Perguntas e respostas. Cadê o Caio? Opa, tem uma pergunta aqui, hein? Interrogaçãozinha pintou, dedinho em cima, é isso, Bel? Isso. Dedinho em cima aqui. Rodrigo, qual a importância do planejamento estratégico? Grande pergunta, Rodrigo. Qual a importância de se planejar? Gente, como em toda profissão, no dia a dia, na vida, a gente tem que se planejar. A gente tem que enxergar o que está pela frente. Quais são os desafios, quais são as barreiras. Eu digo sempre que o engenheiro ele enxerga a obra em 3D, né? A terceira dimensão, a gente enxerga pronto. Então, para a gente enxergar pronto, a gente tem que saber o que falta para chegar naquele ponto. Né? Quais são as etapas que a gente tem que percorrer? Qual é o prazo que a gente tem para fazer aquela determinada tarefa? Quais são os equipamentos que a gente vai utilizar?
quais são as pessoas que a gente tem que contratar, né? Então, um planejamento estratégico é muito importante. A raiz de toda construção, de toda obra, de todo canteiro é planejar antes. Então, como é que o pessoal faz no Japão? Uma obra de 3 anos, eles passam 1 ano planejando para chegar na obra e começar a fazer, né? E fazer em menos prazo com um custo menor. Então, planejamento, Rodrigão, é a alma, tá? Do negócio. Um abraço. Vamos para a próxima. Já foi, pergunta. Xzinho em cima. Fechou. Grande. Christian Gonçalves da Cunha. Mete pergunta aí, Christian. Rodrigo, Juliene. Pode meter pergunta. Pessoal, quinta-feira, dia da gente acelerar pro final de semana. Vamos mandar pergunta aí, tá bom? A ideia é a gente tá trocando uma ideia, fazer uma interação, formar um grupo pra gente começar a mudar esse cenário aí. Muitos jovens sem experiência formando, engenheiros, arquitetos, pegando diploma e sem experiência nenhuma, e tocando obra. Então a ideia é dar um ensinamento, passar conteúdo organizado para que esse jovem possa se desenvolver, melhorar sua carreira, tá? Gabriel, grande Gabriel, especialista em fachadas ventiladas, hein, Gabriel? Grande cara. Fachada ventilada do Shopping Estação, Gabriel participou. Gabriel, mete pergunta aí. Hoje é quinta-feira, é o dia de perguntas na caixinha de pergunta. Vou responder para vocês durante essa live, tá? E a ideia é interagir mesmo, bater um papo, conversar. A gente tá com esse tempo aí para fazer isso, tá? Tá, pessoal? Organizar um grupo, manter um conteúdo organizado e passar conhecimento. Obrigado, Gabriel. Obrigado mesmo. Com 20 anos de carreira, a gente começa a chegar em determinadas buscas de propósito, né? A gente chega em determinado momento da vida que pensa assim, em que eu posso ajudar, em que eu posso ser útil, o que eu sei de melhor que eu posso agregar para quem está começando. Então o objetivo é transformar aquele jovem que está aí no início, ou um profissional que saiu de uma outra área, entrou na engenharia e quer conhecer um pouquinho. Então a ideia é botar para quebrar, é passar conhecimento. Esse é meu propósito hoje, pessoal, reunir conteúdo de graça na internet, vídeo, tá? Tem um link aí na minha bio, que tem lá um canal do YouTube. Então nesse canal do YouTube eu tenho vários vídeos de 40 minutos, 20 minutos, imagens de obra, enfim. Então o objetivo é organizar conteúdo, colocar ele de graça na internet para o pessoal pesquisar e ir para cima. Edson, obrigado pela presença aí, Edson, Wagner. Que prazer, hein, Wagner? Grande engenheiro, um dos maiores mentores que eu tive, um dos maiores engenheiros, pessoal, que temos hoje no Brasil. Wagner, um grande amigo, tocou o B32 em São Paulo, uma obra só de um bi, né, Wagner? A obra sua lá em São Paulo. Tá participando da live. Você vê a importância de ter amigos, a importância de formar equipe. Tava falando ontem, Wagner, ontem não, na terça, o pilar de uma obra, né? Um dos pilares é a formação de equipe, é ser um grande líder. Aprendi muito com você. Depois daquela obra na estação, pude passar muito conhecimento para frente. Então, obrigado por todo aquele ensinamento. Espero um dia podermos tocar uma obra novamente, uma obra grande, uma obra bacana, obra de grande porte. Hoje em Mato Grosso, pessoal, hoje eu posso falar, graças a Deus, que a gente tem uma bagagem boa em obras de grande porte. Então, em Cuiabá já foram 2 shoppings, em São Paulo 1, Resort Malai, ampliação do Malai. Então, reuni alguma bagagem aí prática e hoje eu estou disposto a passar isso para frente. Deia, obrigado pela presença, minha cunhada, minha irmã, grande guerreira, tá junto aí. Então, como eu estava falando, o objetivo é montar conteúdo, colocar na internet. Na minha bio lá tem um link, né? No Instagram, que tem o canal, Wagner. A hora que você quiser, tem uns videozinhos, tem umas fotos boas aí no Instagram da obra do shopping. E vamos trocando informação. O objetivo é montar conteúdo. Meu propósito hoje é montar conteúdo para quem está começando a carreira. Para quem quer iniciar, para quem quer fazer um estágio, não sabe como, para quem quer entrar num canteiro, não sabe nem para onde ir, nem por onde começar. Então, o objetivo nosso é esse, montar conteúdo organizado para as pessoas, tá? E vamos fazendo perguntas. Tem 2 perguntas já aqui, pessoal. Vou colocar aqui e vamos responder, tá? Já.
Giovanni, o que é fachada ventilada? Beleza, Giovanni, boa pergunta. Pessoal, Giovanni tá perguntando o que é fachada ventilada. Pessoal, uma cidade igual Cuiabá, um shopping igual a Estação, que investiu muito em qualidade, muito em conforto térmico, precisa de fachadas ventiladas. Lá, Giovanni, no shopping Pantanal, se você observar, quando você entra, tem todo um porcelanato na parte de cima, né? Nós temos a pele de vidro e em cima nós temos um porcelanato imenso. Ali tem uma distância entre o porcelanato e a fachada. Nessa distância passa todo o ar, toda a ventilação, todo o conforto térmico. Quem já conheceu o Shopping Estação sabe disso. A garagem é bem climatizada, clima natural, brises foram utilizados ali, então a ventilação é cruzada, ela entra de um lado, sai pelo outro, sensação térmica excelente. Nós estamos em Cuiabá, 40 graus todo dia, o Wagner sabe disso, e a fachada ventilada que a gente fez lá foi um sucesso, né? Então, hoje ela é muito utilizada, é uma técnica da Espanha, se eu não me engano. Gabriel tá aí, pode ajudar a melhorar a resposta, mas é uma técnica nova que está sendo implantada no Brasil agora. E o Shopping Estação já tem esse tipo de fachada, tá? Todo em porcelanato de grandes formatos, fixado em estrutura metálica e uma estrutura de cola com fixação em estrutura, é uma coisa bacana. Tá bom, Giovanni? Vamos para a próxima pergunta. Mais uma aqui. Rodrigão perguntou a importância do planejamento estratégico. A gente já respondeu. Temos mais uma pergunta aqui para interrogaçãozinha. Como melhorar os índices de produtividade na obra? Excelente, Rodrigo. Como melhorar o índice de produtividade? Nós temos relatórios nas nossas obras que a gente consegue mensurar qual é o índice de produção que está acontecendo. Nós temos metas, em cima daquelas metas nós temos alguns indicadores. Então esses indicadores nos dizem, através de planilhas, através de relatório, se a gente precisa aumentar a quantidade de pessoas, aumentar a quantidade de equipamentos, né? Nós temos uma meta lá, vamos dizer, de 20 metros quadrados de reboco por dia. E aí a gente tem os indicadores, quantas pessoas tem, quanto cada pessoa faz por dia, quantas pessoas a gente precisa, né? Então durante o dia, durante a semana, a gente vai medindo esses indicadores e aí eles vão dizer pra gente se aumenta, se não aumenta, né? Através do cumprimento das metas, cumprimento das etapas. Então esses índices, Rodrigo, esses indicadores vão dar pra gente condição de melhorar a produtividade, tá? E tudo isso através de planilha no Excel, cronograma no Project, né? Avanço diário, o Wagner sabe disso, foi o nosso gerente de produção lá. Nós tínhamos um avanço diário na obra. Todo dia a gente sabia se precisava aumentar a equipe, aumentar turnos, né? Aumentar a carga horária ou aumentar equipamentos, através dos índices de produtividade. Obrigado, Rodrigo. Bateu, fechou. É isso aí, pessoal. Quinta-feira. Ó, Gabriel tá dizendo que além do conforto térmico, eliminamos todo tipo de patologia de fachada. Justamente, mais uma qualidade da fachada ventilada. Ela melhora o conforto térmico e diminui os impactos de patologias, né? Infiltrações, contato direto com intempéries, com chuva, com água, com sol, impacto direto com sol, então vai evitar trincas, rachaduras, infiltrações, além do conforto térmico. Obrigado, Gabriel. Foi firme aí em me ajudar a responder essa pergunta. Brigadão mesmo. Gabriel está presente e é especialista em fachadas ventiladas no Brasil. Juliana Carminato, prima, obrigado mais uma vez presente. Pode meter pergunta, Ju. Sei que você é bem curiosa, gosta de aprender mais, gosta de saber sobre mais alguma coisa, então vamos lá, vamos para cima. Rejane, obrigado pela presença. Wagner Curiel, meu cunhado, tá aí também. Wagner, pode fazer pergunta, cara. Você não é da área, mas sei que você gosta de aprender, é bem curioso também. Mete pergunta aí que a gente já vai respondendo, tá bom? A ideia é interagir. Pessoal, se quiser perguntar alguma coisa fora da área também, tem coisas que são fora da área da engenharia, mas nada como a gente entrar para dentro, cair para dentro. Dyson Maciel entrou agora, pessoal entrando todo, Rodrigo Tosta. Paulo, por que, apesar de tanta tecnologia, ainda temos revisões de projeto? Grande pergunta, Rodrigo. É aquela velha história de sempre, né, Rodrigo?
Compatibilização de projetos. Hoje tem uma ferramenta, inclusive eu vi uma portaria do governo federal que vai começar a implementar em todos os seus órgãos a utilização da plataforma BIM, que é o nosso famoso Revit, que vai compatibilizar todos os projetos. A maioria das obras, quando a gente entra, tem projetos separados, né, distintos, e aí a gente vai começar a executar. Aí vem aquele velho impacto, duto de ar-condicionado que pega em viga, instalações, tubulações elétricas pegando em paredes de painéis, shafts que não poderiam estar naquele local planejado para estar ali. Então compatibiliza-se tudo e evita o quê? Desperdício, retrabalho e revisões. Então o que acontece na maioria dos casos? Revisão de projeto. A gente termina uma obra que não tem planejamento, que não tem compatibilização, a gente vai mudando o projeto com tocada da obra. Isso é um complicativo, isso é um problema sério, mas que vem sendo diminuído com tecnologia de ponta, né? Programas em 3D que compatibilizam tudo isso e evitam esse retrabalho, esses impactos desagradáveis que acontecem em obra. Então, infelizmente, ainda acontece, mas já está diminuindo muito. Eu vi um meme outro dia de projetistas que na época se juntavam, vários projetistas, para fazer projeto com caneta nanquim, papel vegetal, né? Imagina o tanto de revisão que devia acontecer. Evoluímos para o CAD, para o AutoCAD, hoje já estamos na plataforma BIM, no Revit, então os impactos estão diminuindo muito, mas muitas revisões ainda acontecem, tá, Rodrigão? Wagner. Pergunta do Wagner aí, gente, engenheiro de São Paulo, grande amigo meu. Sobre o retrofit do hospital, houve uma análise de condição e deteriorização das estruturas? Sim, Wagner. Temos lá contratado consultores, inclusive um deles é o professor Lúcio, né, doutor da Universidade Federal de Mato Grosso. Trabalhou com a gente, deu algumas consultorias lá na obra do shopping. Ele está também lá junto na obra do Hospital Central. O que acontece, pessoal? A gente pegou um prédio que estava há 34 anos abandonado, estava simplesmente às intempéries. Então, qual que foram o relatório da consultoria? Primeiro de tudo, pediram para tirar toda a alvenaria. Nós estamos finalizando, descascando todo o prédio, acabamos com toda a alvenaria, pondo no chão, demolimos e vamos fazer análise agora, né, das patologias. Muita corrosão. As estruturas, apesar de 34 anos, elas estão boas, né? A gente demoliu a alvenaria, tem um impacto da alvenaria sobre a laje, teve bastante impacto, fizemos teste de cargas, vamos fazer teste de carga sobre a laje, né? Então a gente vai seguir a execução de acordo com esse relatório do professor Lúcio lá da Universidade Federal. Ele vai emitir nos próximos dias um relatório com as condições lá das patologias, né? Quais serão os ensaios que a gente terá que fazer. Já sabemos que carbonatação teremos que fazer, Wagner, e também esclerometria, né? E com base nesses ensaios, nesses relatórios, que a gente vai tomar as medidas de reparo dessas patologias que ocorreram lá, né? Então é um processo cirúrgico, um processo delicado que a gente vai ter que fazer par e passo. Relatório por relatório, atendendo o que os relatórios fazem, e processo de um cirurgião mesmo, um processo minucioso para a gente poder atender. Então essa obra é uma obra de 9 mil metros quadrados de hospital, né, para recuperar, e além disso construir mais 23 mil metros. E a construção é inteira em estrutura metálica. Então nós temos lá estacas, hélice contínua, teremos blocos, né, de concreto com insertos metálicos, espessura de 3 centímetros, e ali em cima teremos vigas metálicas, né, pilares metálicos, vigas metálicas e laje do steel deck, né? Steel deck com concreto, tela, né, Q138, teremos também armaduras negativas e vamos fazer tudo isso em bloco cerâmico, tijolo de 8 furos, tá bom? Então acho que eu respondi a pergunta do Wagner aí. Fibra de carbono, grande Wagner, sempre com tecnologia, conhecimento de ponta. Fibra de carbono, pessoal, hoje é muito utilizado para reforços, tá? Reforços estruturais. Então,
Vamos precisar, Wagner. Que bom, cara. Você vê que nada é por acaso. A gente tava fazendo uma pesquisa mesmo de como melhorar o reforço lá. E uma técnica com fibra de ponta, é o que a gente vai precisar. Eu vou te ligar, Wagner. Nós vamos bater um papo semana que vem sobre isso, tá? A gente não tem uma conclusão definitiva dos relatórios, mas com certeza é reforço estrutural. E acredito que sacada boa, né? À toa que você é um destaque aí nacional na engenharia. Vamos falar sobre essa fibra aí sim, com certeza, tá? Então, eu sei que você está utilizando aí, está funcionando, já é bem utilizado, né? E acredito que o impacto estrutural é bem menor, né, Wagner? Diminui muito esse impacto, tenho certeza que é dica boa. Vamos fazer lá. Vamos fazer com certeza. Ellen Marques entrou, obrigado, Elinha, pela presença. Mete pergunta aí. Geslaiane, parceira, tamo junto. Faz pergunta, tá, pessoal? Vamos fazer pergunta, vamos meter o fogo aí. Vagnão, sei que você é elétrico, ligado no 380, manda pergunta, vamos ficar aí. Manda o pau, tá bom? Amanhã é sexta, eu sei que a sexta-feira é dia da maldade. Dia de tomar uma cervejinha. Então vamos pra cima, vamos fazer pergunta, vamos agitar essa quinta-feira, pessoal. Vamos bombar hoje aí. Fundinho musical, Gabriel colocou uma musiquinha hoje aí. Uma música eletrônicazinha de leve, tomando uma aguinha aqui. Calor que hoje tá danado, tô numa gripe, garganta inflamada, mas estamos aí. Vamos falar sobre engenharia. Pessoal, mete pergunta aí, vamos ver aqui se já tem pergunta aqui. Rodrigo Velasco, manda pergunta aí. Pessoal, tem uma pergunta, eu tô com um relatório de perguntas hoje que foi feita lá no canteiro de obra, tá? Lá a gente tem vários assistentes de engenharia, vários técnicos de edificações e eles me perguntaram hoje, Paulo, quando eu não tenho experiência, eu posso fingir que eu não sei? Pessoal, nunca, tá? Nunca finja que sabe. Claro, tem determinados momentos que você não pode fingir, fazer pergunta, tá? Você assumiu uma obra, entrou pra dentro do canteiro, fez pergunta boba, você vai tomar pau. Você vai mostrar que não sabe então, mas não finja que sabe, tá? De repente o pedreiro encostou em você lá e você não tem experiência, ele pediu determinada indicação de serviço. Você não sabe fazer, foi lá e mandou fazer, você vai ser o responsável. Então, se você não sabe, não finja que sabe, tá? É claro que tem determinados momentos que você não pode perguntar, né? Tá numa reunião de engenheiro, você foi convidado, você não sabe determinado assunto, aprende, pergunta para um próximo, sempre auxílio de mais experientes, mas não finja que sabe, tá? Bruno Capistrano, meu irmão, entrou aí. Vamos lá, vamos participar. Tô respondendo agora perguntas que foram feitas hoje na obra. Pessoal, os assistentes, os técnicos perguntaram e eu tô respondendo aí. Como fazer para aprender um serviço se você não sabe ainda executar? Simples, estude os serviços, né? Ah, mas quais são as formas? Gente, primeiro aquela forma mais antiga, né? Livros técnicos, temos aí várias livrarias no Brasil que você pode pegar, pesquisar, pedir o livro chega na sua casa. Qual a forma mais barata? Pesquisar na internet. Então, eu não sei como é que faz uma alvenaria, não sei como que levanta uma alvenaria, não sei como que faz um reboco, um chapisco, né? Eu não sei o que é uma grua, não sei o que é uma betoneira. É só pesquisar. Pesquisa na internet, hoje você pode aprender de graça na internet, tem curso, milhões de cursos pela internet, é só pesquisar. Então, pessoal, se você não sabe determinado serviço, pesquise, pergunte para os mais experientes, mas não finja que sabe, tá? Então estude os serviços, domine as técnicas e aí parta pra cima, tá bom? Então é esse tipo de coisa, não finja que sabe. Pessoal, temos mais pergunta aí. Tá, discussão sobre as instalações do hospital, principalmente a geração de energia e gases. Boa pergunta, Wagner. No hospital, pessoal, nós vamos ter vários gases medicinais, tá? Muita instalação, o hospital tem oxigênio, gases medicinais, instalações elétricas, hidráulica. Então, o que acontece? Compatibilizamos todos os projetos e agora a gente vai entrar na fase de contratação de empresas especializadas. Então, a gente está montando um mapa, Wagner,
né? Montando um mapa de cotação, e a gente não finalizou ainda as aquisições. Então, essa fase aí é a próxima, né? Nós estamos finalizando as contratações de estrutura metálica, de compra de aço, né, para estrutura metálica, e a próxima fase é a contratação mesmo de empresas especializadas em geração de energia e gases. Então, se tiver uma indicação, sei que você conhece muita gente, manda meu zap lá, vamos conversar sim. Então, vamos contratar as empresas mais experientes em gases medicinais, em oxigênio. Temos uma White Martins que comanda essa parte de oxigênio, as instaladoras, né, aquelas que a gente já conhece. Ar-condicionado, por exemplo, já estamos cotando com as maiores empresas de ar, a Progerac, a Tecfrio, empresas como a Jan ar-condicionados. Então estamos na fase de conversa mesmo, montando os mapas de cotações e vamos partir para cima, tá bom? Então, Wagner, manda esses contatos, a gente vai entrar em contato e vamos falar com eles. O Wilson entrou agora, já mete pergunta aí. Da outra vez você falou que você tinha 15 perguntas e fez só 10, ele ficou 4 para trás. Então mete as 4 agora aí. Caiu. Opa, voltou. Tem mais pergunta aí, Onde? Christian Gonçalves. Qual a diferença de dificuldades de realização de obras públicas e obras privadas? Christian, vou responder, tá, a sua pergunta. Na minha análise, qual a diferença entre as dificuldades na realização de obras públicas e obras privadas? Boa pergunta. As obras privadas, elas têm uma capacidade mais rápida de resposta, né? Se a gente precisa de um aditivo numa obra privada, a gente entra com a solicitação, né, com relatório, aponta o que está sendo necessário e como obra privada ela tem prazo para entregar e o cliente tem prazo para inaugurar seu empreendimento, um shopping, por exemplo. Vamos dar um exemplo claro, a Renner, né? Então, ela precisa inaugurar, se ela não inaugurar, ela emite ali um título de protesto, contra o cliente, contra o investidor, se não inaugurar naquele dia. Então, vamos dar um exemplo de shopping, tá? Ele tem que dar resposta rápida, ele já acata o aditivo, o técnico ali, o engenheiro já analisa rapidamente e libera recurso. Já obras públicas não, existe um procedimento que é um pouco moroso, né? As análises de aditivo passa por um crivo de técnicos do órgão, né, de engenheiros, de arquitetos, e depois essa análise de aditivos passa para um setor de procuradoria, assunto jurídico, e aí que vai para uma instância maior que é a aprovação, tá? Então, e aí que sai o aditivo, então é mais moroso. Revisões de projeto, então, você não pode contratar uma revisão de bate-pronto. Se precisar de mais um projeto, passa por uma análise técnica, essa análise passa por um corpo jurídico e aí que é aprovado. Então, as obras públicas geralmente tendem a ser um pouquinho mais morosas, devido aos trâmites dos projetos, aos trâmites da papelada, entendeu? Porque a gente tem que cumprir o rito ali do que foi estabelecido em contrato, né? Do que foi estabelecido ali no escopo, por isso que demora um pouquinho mais as obras públicas, tá? Mas o ritmo também é acelerado, porque são obras que tem que inaugurar, são obras que interessam a entidade pública finalizar, mas ela realmente tem essas dificuldades maiores, né? Os recursos são mais escassos, é claro, né? Porque existem pleitos aí da Assembleia Legislativa, emendas parlamentares, Orçamento Geral da União, Orçamento do Estado. Então, os recursos são bem trabalhados, são muito criteriosos. Órgãos fiscalizadores, muitos. Então, obras públicas temos TCE, TCU, CGU, MPU, né? E obra privada não. Temos fiscais, mas são gerenciadoras e o próprio investidor, né? Então, o trâmite ele é mais ágil, tá bom? Beleza? Então, acho que eu respondi. Agora vamos lá. O Wagner também está mandando outra pergunta. Paulo, faça uma comparação rápida sobre estruturas moldadas em loco e pré-fabricadas, vantagens e desvantagens. Boa pergunta, Wagner. Recentemente nós fizemos o Centro de Convenções do Malai e foi em estrutura pré-moldada. Então o que aconteceu? Quando a gente contratou a fundação, a gente já contratou a estrutura pré-moldada também.
quando a gente estava já com algumas estruturas prontas, né, alguns blocos prontos, com os inserts ali colocados, já começavam a chegar as estruturas pré-moldadas. Então a gente conseguiu agilidade. Já estava a fundação andando ali, começou a chegar os pré-moldados e a gente conseguiu par e passo com que as estruturas fossem montadas e a fundação correndo junto. E qual que é a dificuldade das estruturas moldadas em loco? Vamos dar um exemplo, pilares. Contratar carpinteiro, vamos bater os painéis, montar as formas, soltar a armadura, colocar os espaçadores, meter concreto, controlar o concreto, vibração, slump, pedir concreto, enfim, envolvemos aí o quê? Umas 4, 5, 6 empresas, não é isso? Olha o prazo disso, né? E a pré-moldada não. Você pede como se fosse um Lego. A gente já chega montando. Então, estrutura metálica, então, é um must aí para quem está querendo dar celeridade na obra. Lá no hospital, por exemplo, as lajes serão steel deck, né? Chapas metálicas. Imagina, não vamos precisar de carpinteiro, não vamos precisar de armador, pouco armador, porque a laje já vem pronta, a gente solta a malha ali e já concreta. Imagina, né? Vamos parafusando as vigas dos pilares, solta o stud bolt ali e pau. Então é bem mais rápido as obras pré-moldadas, tá? Estruturas convencionais, quem tiver na dúvida aí, contrato estrutura convencional ou pré-moldado, cara, mete ficha nas pré-moldadas, vai acelerar, vai economia, custo, dá celeridade na obra e limpeza, né? Imagina, sujeira com forma, sujeira com arame, com... Nossa, é aquela bagunça toda, mas se for o caso, pessoal, faz na convencional, mas eu indico as pré-moldadas, ou de concreto ou metálica, tá bom? Vagnão. Steel deck é autoportante, não precisa de escoramento? Existem casos, Wagner, que os calculistas solicitam escoramentos, né? Em alguns casos não. Vão depender muito da quantidade de vigas que serão colocadas, das vigas primárias e das secundárias. Lá no Goiabeiras, por exemplo, foram lajes sem escoramento. É claro que toda aquela coisa de obra, você sabe que nunca sai de acordo com o que a gente planeja 100% na íntegra. Tivemos alguns escoramentos sim, mas foi inteira sem escoramento. E conversando hoje com alguns fornecedores de steel deck, alguns me disseram, Paulo, vai muito da análise do calculista. Porque todas as empresas de steel deck, Wagner, eles não fazem o cálculo estrutural. Eles não fazem cálculo estrutural. Eles fornecem um projeto de paginação da steel deck, fornecem os projetos de acabamento, de perfil lateral, né? Mas eles não fazem os cálculos, então tem que partir do calculista. Essa análise de escoramento, de tipo de concreto, quantidade de escoramento, em que local escorar, quantidade de viga. Então as 4 empresas principais de steel deck no país não fazem análise estrutural. Eles indicam calculistas ou se isentam de uma vez e falam, ó, vocês contratam o calculista e ele que vai dizer a estrutura metálica. A estrutura metálica do concreto. Tá bom? É isso aí, Vagnão. Obrigado mesmo. O vão, né, Wagner? Claro, o vão que vai determinar. Vãos muito longos, escora. Vão curtos, menos escora ou nenhuma escora. Matou a pau. Grande Wagner. Caixinha de pergunta, pessoal. Gosto que a hora que fica vermelhinho aqui. Lá vai uma, hein? Rodrigo Velasco. Como montar uma equipe de qualidade? É isso aí, Rodrigo. Vou bater na sua pergunta aqui e vou responder. Como formar uma equipe de qualidade? Pessoal, equipes é uma base. Equipe é a base de todo empreendimento. Equipe é a base de um escritório, é a base de uma obra, é a base de uma empresa de projetos. Como que a gente seleciona? Os melhores, né? Então, a expertise de cada um é o que prevalece. Ah, quero montar um time para mexer com planejamento. Vamos atrás dos melhores engenheiros de planejamento, aqueles que têm habilidade no project, aqueles que têm habilidade em montagem de cronograma, aqueles que têm habilidade em avanço físico, em execução de planilhas. Então a gente vai atrás dos melhores. Ah, eu preciso ter uns cara técnico fera em medições. Vamos atrás dos melhores técnicos, né, Rodrigo? Por isso que vocês estão lá. Os melhores técnicos com experiência. O Rodrigo, por exemplo, teve experiência do VLT, teve experiência do Malai, sabe quantificar, sabe mexer com CAD, sabe orçar, conhece um pouco tabela SINAP, conhece um pouco TCPO.
Diário de obra nosso é online, vamos atrás do Rodrigo. É um cara bom, a gente coloca na obra e vamos cobrar. Monta um time, não é assim? Seleção brasileira pega Neymar, pega um cara lá e vai, monta o time e é isso. Mesma coisa, formar equipe de qualidade com pessoas com experiência. Temos o Wilson Neres lá, grande Wilson, está presente na live. Muitos anos de experiência, conhece de orçamento, conhece de projeto, conhece de compatibilização. Tá no time, né? Vende a experiência de outras obras. O que é o importante? Experiência, pessoal. Por isso que tem que iniciar um estágio urgente. Quem não tem estágio, faça um estágio. Caia para dentro de canteiro de obra, adquira experiência. Para quê? Para você entrar num bom time, né? Ah, mas como que você formou o time lá do Hospital Central? Agreguei alguns que eu já conhecia, alguns técnicos, alguns engenheiros, alguns arquitetos habilidosos, coloquei no time, outras indicações. Nós somos um consórcio com as duas maiores construtoras do Mato Grosso e algumas indicações das duas construtoras. Então, que conta primeiro a experiência e a habilidade. Ah, mas não sei nada, posso trabalhar com você? Vão ter os estagiários, aqueles que estão prontos para aprender. Então, em determinado momento, a gente vai contratar, sim, né, pessoas sem experiência. Mas para montar um time de qualidade, Rodrigo, é adquirir equipe que já tem experiência, que já fez muito gol aí, que já montou muita obra, que já fez muita estrutura e pôr para cima. Beleza, é isso aí. O Wilson presente, Rodrigo, tamo junto. Pessoal, eu anotei algumas perguntas que foram feitas hoje lá no canteiro, tá? Pra gente já ir falando aqui rapidinho, tá? Como que se planeja, né? Como se planeja simplesmente, eu não tô com o meu cronograma montado ainda, eu não tenho ainda um planejamento feito, eu quero fazer um planejamento agora, de bate-pronto. Coloque na sua lista de verificações coisas do dia a dia. Quero planejar a concretagem de daqui a 3 dias. O que você vai precisar? Eu vou precisar de um volume X de concreto, né? Vamos calcular. Eu vou precisar que os lampes seja tal. Vou precisar de cotar com as concreteiras. Então você monta uma lista de verificação. Você já tem que ver o serviço sendo executado. Mas aí o pessoal vai precisar de galocha? Então já coloca lá, galochas, bota ela de borracha para trabalhar sobre o concreto. Já coloca aquilo ali. Será que tem energia suficiente? Não sei, a energia está falhando, coloca um gerador, já põe na sua lista de verificação, um gerador. Mas eu só tenho um vibrador para vibrar o concreto ali. Pessoal, quem tem um, não tem nenhum, então tem que ter no mínimo 2. Faz uma lista, 3 dias antes, 4 dias, isso aí você que vai determinar, né? Seu gerente de produção. E aí você vai atendendo aquele checklist, enxergando a concretagem pronta e peça com antecedência. Onde que a bomba de concreto vai parar? Ela pode parar no portão e travar a obra? Claro que não. Então, planeja até onde o equipamento vai parar para ele não atrapalhar o fluxo da obra, a logística da obra. Então, tem que ser planejado. Inclusive, quais as ferramentas que você vai utilizar, se você tem energia elétrica suficiente, se vai precisar de gerador, se os EPIs são adequados, se você tem o carpinteiro ali, se a forma abrir, você já tem que deixar um carpinteiro ali à disposição, um armador, para armar a estrutura de aço, caso desponte algum arame, alguma coisa. Então, assim, lista de verificação, tá? Para quem não tem um planejamento de bate-pronto ali naquele momento e precisa improvisar, lista de verificação, enxergar o serviço antes de acontecer e se planejar, tá bom? Tá, eu anotei, pessoal, as perguntas e vou falando. Vocês vão mandando as caixinhas aí, eu vou respondendo. Enquanto isso, não tem caixinha de pergunta, eu vou respondendo as perguntas da obra que me fizeram hoje à tarde. Tá. Como que eu trabalho minhas habilidades? Treinando. Poxa, Paulo, mas eu sou tão tímido, esse negócio de falar em público aí, não sei não, hein, mas eu quero aprender. Treine oratória. Treinando. Como é que eu faço? Treina na frente do espelho, pega seu espelhão lá na sua casa, no banheiro, e começa falando todo dia pro espelho. Treinando oratória. Treine oratória. Comece falando pro espelho. Comece falando com o pessoal da sua família. Comece falando com seus amigos. Comece treinando com pessoa que não tem habilidade naquilo que você já sabe. Eu estou estudando ali, eu já vi que eu estou gostando de instalações hidrossanitárias, estou me identificando. Conversa com seus parentes sobre instalações hidrossanitárias. Eles não conhecem. O que você vai perder? Converse com eles. Comece treinando oratória. Comece treinando oratória com aquelas pessoas que não têm habilidade ainda naquele determinado assunto. Quando você tiver firmeza no que estiver falando e já conseguir falar para mais de 2, 3, 4 pessoas, 600 pessoas, como eu já falei em algumas obras, e aí você tá com o pau.
Começa a falar em público. Então, como que eu treino habilidades, Paulo? Treinando oratória, né? Ah, mas e liderança? Eu tô na faculdade, ninguém me ensinou liderança. Pessoal, liderança tem treinos na internet, tem livros excelentes, Monge Executivo, o 8º hábito, os 7 hábitos da pessoa altamente eficaz. Então, tudo na vida é prática, tudo na vida é treinar e praticar, treinar e pôr em prática, treinar e pôr em prática. Então, a dica que eu dou é treine sempre, ame o processo de treinar, né? O que é mais valioso do que você amar que você está aprendendo, né? Eu era muito tímido demais. Quem me conhece aí da 8ª série lá no Diamantino, quem me conhece aí da faculdade, quem me conhece aí de outros locais, vai falar, poxa, o cara tá falando um monte, fala 1 hora. Treinei, né? Fiz curso, paguei um dinheirinho lá, fui fazer curso de vendas e negociação, fui fazer curso de oratória, fui fazer curso de liderança, comprei alguns livros. Então a dica para quem tá começando, treinar, tá bom? Pergunta respondida aí para quem me perguntou hoje à tarde, tá? E aí, a hora que você já aprendeu um pouquinho, você vai e para? Não. Aprenda uma coisa, estude sempre, estude a vida inteira, melhoria contínua, é todo dia. É o hábito, pessoal, é o hábito de fazer todo dia, é fazer com disciplina, é fazer aquilo que você tem que fazer, mesmo que você não queira. Então é atitude, é ação, é pôr em prática, é começar. Tá bom? Então é aperfeiçoando, tá? Nunca parar. Entra na internet, quero entender de mercado financeiro, não quero saber de engenharia, vai lá no mercado financeiro, estuda pela internet, aperfeiçoe, treine, continue treinando, tá bom? Mais uma pergunta respondida. Tem uma próxima aqui. Tá, mas como é que você fica habilidoso num determinado setor? Você tem que entrar num setor... Paulo, eu me identifiquei com cotações, eu gosto de fazer cotações, ligar para as empresas, pegar preço, montar mapa em planilha. Então, você já sentiu que você é hábil naquilo? Chega lá no seu estágio, no seu primeiro dia de serviço, fala, pessoal, já me identifiquei com um serviço aqui, que eu comecei lá na faculdade, eu já trabalhei com meu pai, eu fazia cotação lá com ele, eu queria entrar nesse setor. Entra lá como aprendiz, comece praticando aquela atividade até o momento que você vai dominar. Mas como é que eu vou saber aquilo ali? Você vai ter um mentor. Todo setor tem uma pessoa experiente. Gruda nesse cara experiente daquele setor, sugue tudo que você puder, tá? Colhe nos experientes, aprenda. Depois que você aprendeu, não fica só naquilo. Passa para um próximo setor. Já aprendi cotação, já sou bom em suprimentos. Que tal você ir para o planejamento? Entra para o setor de planejamento, começa a montar cronograma. Aprendeu? Vá para o setor de projetos. Ficou habilidoso com projetos ali, já está saturando, passa para obra, entra para dentro do canteiro, vai tocar obra, vai fazer serviços, vai comandar a produção. Então é assim, mude sempre de setores, nunca fique na rotina, né? Existem casos de pessoas que iniciam com 18 anos num determinado setor e morrem fazendo aquela coisa. Então, se você quer aperfeiçoar, quer ter alta performance, quer ter habilidade, quer ser altamente eficaz, treine em todos os setores, aprenda com os mais experientes, pratique, leia e vá para frente. Respondida a pergunta. Vamos lá, pessoal, caixinha de pergunta. Meu pai entrou, Antônio Irineu, um beijo, pai, obrigado pela presença na live. Caio, você entrou, eu sei que você tem dezenas de perguntas, toca o pau. Wilson Neres, Paulo, em tempo de aumentos expressivos de insumos, o que fazer? Boa pergunta, Wilson. Nós estamos com um aumento, pessoal, assim, diário, quase, mensal, enfim, altas, né, elevações de preço em determinados insumos. Manter-se atualizado nos preços, montar uma planilha de atualizações de índice, né, monetários, tem vários índices monetários aí, e tem umas tabelas de aumento. E passando para o seu cliente, relatório diário de obra, e-mails, formalize, tá, pessoal? Cliente... Teve um aumento no aço, a gente não comprou ainda, fizemos uma cotação, o aço estava R$8, agora já passou para 10, estou chutando números, tá? Então formalize, faça e-mails, deixe isso tudo registrado, porque se o seu cliente fechar um contrato com você num preço e depois no outro dia tiver um aumento, você vai ter que comprar com um preço já aumentado. Então esteja sempre à frente, tá? A ArcelorMittal, a Gerdau, a Sofer, enfim, a CSN, ela está acompanhando essas altas, então você tem que se manter informado com as altas dos índices,
E tá sempre atualizando a sua planilha de preço, a sua cotação, o seu contrato. Não perca isso de vista. Se você assinou um contrato, o índice de custo era 1 e de repente aumentou, tá? Formaliza isso, faz e-mail, registra, põe na ata, não deixe passar. Tá aumentando os insumos a todo tempo, todo mundo sabe isso. O cobre tá aumentando muito, o aço tá aumentando muito, o alumínio. Então quem tá tocando obra no momento, mantenha-se atualizado essas informações, pessoal. Dica valiosa, tá? Tá tendo muito aumento de insumos, então mantenha planilhas atualizadas, tá bom? Então, Wilson, acho que esses preços expressivos aí, esses aumentos tem que ser atualizado em planilha a todo momento, tá? E sempre avisando o cliente aí. Rafael, você que entrou agora, tá tocando uma casa, várias casas, Chapada dos Guimarães, está sabendo disso, compra material toda semana, tá tendo aumento expressivo de insumos. Só que o Rafael é um cara antenado, fala quase que diariamente com os fornecedores vão avisando e ele já vai avisando o cliente, né? Então, é um cara que se mantém antenado aí. Pessoal, caixinha de pergunta, vamos lá, anotei umas perguntas, vou responder. Quais são as características que o profissional tem que ter no dia a dia, durante o período que ele está trabalhando, durante a vida dele, o que ele precisa ter? Pessoal, mentalidade de dono. Tenha mentalidade de dono. Não vá lá só pelo dinheiro. Não faça só aquilo que você é pago para fazer. Faça muito mais. Se você é pago para fazer só aquilo e você faz só aquilo, você vai ser um profissional medíocre. Faça muito mais do que aquilo que você é pago para fazer. Tenha mentalidade de dono, tá? Se você ainda é funcionário, ainda trabalha para as outras pessoas, então as pessoas observam muito qual que é seu perfil. Se você está ali só pelo salário, se você está ali só para bater o ponto. Então, se você se manter ativo, se você se manter dinâmico e ter a mentalidade de dono, as pessoas vão observar, tá? Seu gerente vai observar e vai falar pro dono, ó, tem um profissional ali que ele é muito bom, estagiário ali é bom, vamos continuar com ele. Como que o dono pensa? Pessoal, o que quebra uma empresa é a falta de lucro, tá? Então, se a empresa não tem lucro, ela vai quebrar. E como é que você vai fazer para ajudar? Evitar desperdício, evitar descontrole, evitar que o seu material suma da obra, evitar que você tenha que refazer os serviços várias vezes. Então, essas são as características daquele profissional que sempre vai crescer na carreira dele. Ter mentalidade de dono, preocupar com desperdício, preocupar com a qualidade, assim que o dono pensa, né? Então você tem que fazer muito mais daquilo que você é pago para fazer. Você tem que saber negociar. Ah, mas eu não sou bom de negociação. Mais uma vez, treinar a negociação. Você tem que saber negociar com uma pessoa. Você tem que saber vender, entendeu? Não é só ser excelente técnico, ser excelente engenheiro. Você tem que ter algumas habilidades extracurriculares. Então, para você performar na carreira, para você ter uma boa performance, se destacar, tem habilidades extras, tá? Se você fosse contratado hoje, por exemplo, para tocar uma obra, quais são as habilidades extras que você teria? Fora aquelas que o diploma já te deu, fora aquelas que você já tem dia a dia de obra. Você sabe fazer uma venda e negociação? Você tem uma liderança? Você sabe liderar a equipe? Você tem uma boa oratória? Então, agregando, tá? Experiências em todos os setores, negociar, vender, resiliência. Pensa numa coisa importante para um profissional, ter resiliência, capacidade de cair e levantar, tomar porrada e levantar quantas vezes forem necessárias. Resiliência, capacidade de cair e levantar quantas vezes foram necessárias. Ah não, eu já cansei tanto, cara, não aguento mais determinado cara, ele briga comigo, ele é grosso, ele é estúpido. Levanta a cabeça, dá a volta por cima e mostra que você é bom. Não preocupa com o que os outros estão pensando, não. As pessoas estão cagando para aquilo que você está pensando. Você tem que decolar, entendeu? Você tem que ir para frente, tem que ter autoestima. Você tem que ser bom naquilo que você faz, entendeu? Então, essa é a dica para pergunta que me fizeram hoje à tarde. Como se destacar no mercado de trabalho, adquirindo características extras curriculares. Você tem que ter características boas teóricas, você tem que ter conhecimento prático através de estágio, através de obra e depois decolar. Características extracurriculares, tá bom? Então é o seguinte, controle emocional também, tá pessoal? Eu sempre falo disso, desenvolvimento humano, controle emocional, controle comportamental, isso é muito importante, tá bom?
Muito importante mesmo. Caio, tá presente ou não tá? Manda pergunta aí, meu. Sei que você tem um monte de pergunta, manda o pau. Rafael, faça-me perguntas. Tem uma caixinha de pergunta aí, pessoal, acho que é na interrogação. Você clica lá na interrogação, aí vai aparecer você fazer umas perguntinhas. Aí você põe dentro da caixinha lá as perguntinhas e envia. Ah, não tô conseguindo pôr dentro da caixinha. Então digita mesmo. Tem jeito, vai aí e digita uma pergunta, tá? Tá quente, hoje eu tô com gripe, dor de garganta, então suando igual doido aqui. Engenheira Emily, obrigado pela presença. Nós estamos respondendo pergunta, tá, Emily? Faça perguntas que... Coloque na caixinha aí, ou faça perguntas que eu vou responder. Perguntas da área da engenharia, da arquitetura, tá bom? A gente tem 20 anos de carreira aí e hoje meu propósito é responder pergunta para aqueles que estão começando a carreira agora. Como elaborar um currículo? Pessoal, é elaborar um currículo simples. Simplesmente contar as experiências que você já tem, as habilidades que você já tem e preparar um belo currículo. Ah, mas eu posso mentir no meu currículo? Pelo amor de Deus, nunca minta em seu currículo, tá? Um currículo ele tem que ser bem elaborado, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser honesto, pessoal. Coloque somente aquelas habilidades que você sabe fazer. Nunca minta em um currículo e nunca faça um currículo mal elaborado. Mal e porcamente elaborado, tá bom? Então, para quem me perguntou como montar um currículo, é um currículo simples. Na internet tem um monte de modelinho. É só copiar lá, Ctrl+C, Ctrl+V, colocar suas habilidades. Não precisa ficar colocando CPF, RG, endereço, celular, zap. É só o que precisa o contratante para entrar em contato contigo. Então não minta no currículo, faça um currículo verdadeiro e bem elaborado. Tá bom? Ó, mandaram 2 perguntas aqui, vamos para cima lá. Só apertar aqui uma interrogaçãozinha. Isso. Rodrigo Velasco, qual a importância do setor de compras no seu processo, né? Pessoal, o setor de compras é um dos setores principais de uma obra. Sem o setor de compras, a obra não existe. Simplesmente ela precisa de um setor de compras. Se você está na sua casa lá e quer fazer uma boa compra para a construção da sua casa, você tem que ter um setor de compras. O setor de compras é você mesmo. Se você está tocando uma casa aí e quer comprar melhor, você pega os 3 principais fornecedores de determinado insumo. Vamos dar um exemplo, o tijolo. Você pega a cerâmica X, cerâmica Y e cerâmica Z. Compare os 3 preços, aperte os vendedores, porque vendedor tem margem de lucro. Então você monta a planilhinha, aperta o vendedor, ele vai passar para você os 3 principais preços, tá? E aí você decide a compra. Então assim, o setor de compras é principal. Compras é aquele que vai comprar o material para você. Então ele vai saber selecionar. O comprador ele tem que conhecer do material, ele tem que saber quais são as características dos materiais, quais são os formatos, se o material está de qualidade ou não, se aquele equipamento ali ele é de uma marca boa, se ele tem durabilidade, se essa empresa tem idoneidade. Então o setor de compras, geralmente em grandes obras, ele é formado por engenheiros. Os engenheiros sentam, elaboram os mapas, cotam o preço das principais empresas, elencam aquelas empresas ali, conversam com os melhores preços. Não é só preço, tá? Quando você vai comprar um produto barato, não significa que ele é o melhor. Às vezes o produto barato pode ser o mais caro. Então equipamentos, insumos, essas contratações são muito específicas. Você precisa saber montar um setor de suprimentos. Então o setor de compra, o setor de suprimentos é a base de um alicerce, a base, a fundação de uma obra bem elaborada, de uma obra bem tocada, principalmente em relação a aquisições e custo, tá? Então adquirir um produto, um equipamento tem que ser uma coisa muito bem feita, porque senão você tem que comprar equipamento de novo, comprar o produto de novo, ligar para o fornecedor reclamando. Então, fornecedores de destaque, você capta eles, coloca no mapa e vai para cima, tá bom? Beleza, Rodrigão? Vamos para a próxima. Obrigado pela pergunta. Perguntinhas. Tiago Lara. Isso, Tiago Lara. Paulo, por favor, explica o que é ser psicólogo no canteiro de obra.
Thiago Lara, excelente pergunta, talvez uma das melhores da noite aí. Obrigado pela pergunta. Pessoal, o que é ser psicólogo no canteiro de obra? Coisas que ninguém fala na faculdade. Pessoal, pessoas em obras têm temperamentos diferentes, né? Têm comportamentos diferentes, agem de formas diferentes. Então, todo dia vai ter um pequeno atrito, todo dia vai ter pequenas discussões, vão ter pequenas trocas de ideias, terão discussões acaloradas. Então o engenheiro ele tem que ter um perfil de psicólogo, é saber pegar a sua equipe, montar reuniões, colocar as pessoas para conversarem. Você não pode agir de cabeça quente, mostrar para as pessoas que eles têm que ter a emoção controlada, não tomar atitude à flor da pele, controlar suas emoções. Então é um psicólogo praticamente hoje, um arquiteto, um técnico de edificações, um engenheiro, eles têm que ter atributos de psicólogos, saber entender o comportamento humano, saber entender como as pessoas agem, como elas pensam, saber entender que pessoas têm comportamentos e ações distintas e diferentes. Uns são mais passivos, mais calmos, mais tranquilos, outros são temperamentos fortes, mais ativos, mais falantes, mais expressivos. Então você vai reunir, imagina, uma obra que temos, sei lá, 200 pessoas, cada um é de um tipo, cada um tem uma cultura. Você reúne pessoas que têm culturas diferentes, hábitos diferentes. Já peguei obras que tinham haitianos, venezuelanos, brasileiros, chilenos, e aí todo mundo tinha que se falar, entrar num consenso, entrar num ponto em comum. Então, mais uma vez, o engenheiro tem que ser psicólogo, tem que ter um pulso um pouquinho mais forte, mas também ser justo na hora que tem que ser. Tem que saber disciplinar no momento que precisa disciplinar, tem que saber ser bacana, saber conversar, né? Quando você faz uma concretagem com sua equipe, é legal no finalzinho de uma concretagem fazer um churrasquinho, encontrar com o time ali, reunir, falar sobre a obra. Então é muito importante você ser um psicólogo, tá bom? Thiago, boa pergunta. Então isso é ser um psicólogo em canteiro de obras, é saber que tem várias pessoas com temperamentos diferentes e saber conduzi-los, tá bom? Respondida a pergunta aí. Yasmin, obrigado pela presença. Yasmin, Evelyn, Nanda Infantino, Nandinha, obrigado. Ranucci, prazer. Manda pergunta, Ranucci. Saudade da época do Goiabeiras lá. Hoje eu falei com o Jonathan Gauchinho, seu parceiro. Falei com ele hoje. Um cara muito bom de obra, um encarregado excelente. Ranucci também, muita experiência. Gurizão novo, bom de obra, né? Hoje me perguntaram assim, Paulo, como é que você faz para tocar uma obra igual a do Malai, que você tinha 600 pessoas? Pessoal, é conhecendo gente boa, conhecendo pessoas que têm qualidade, conhecendo pessoas sérias, pessoas que sabem trabalhar, pessoas dedicadas. Ranucci, quantas madrugadas nós atravessamos lá, montando tapume, montando andaime, detonando o piso do Goiabeiras, para outro dia o pessoal poder inaugurar. Ranucci, ele é especialista em retrofit, pessoal, tocar obra de shopping. Tá aqui nessa live, ele é lá de São Paulo, tá dentro dessa live aqui, trocando ideia comigo. Então, é ter um time bom, é ter pessoas. Se eu ligar pro Ranucci e falar, Ranucci, você tem hoje aqui uma obra excelente para você, estamos fazendo um retrofit de um shopping, estamos construindo um shopping, ele vem. A gente entra em acordo, claro, salarial, condições, né? Cara de fora, você tem que dar hospedagem, você tem que dar uma casa bacana para morar, um hotel bacana. Então é reunindo time, reunindo equipes, cadastrando pessoas. Cadastra aí no seu celular, no seu telefone, monta um banco de dados. Então é montando um time, tá, pessoal? Montando um time você constrói uma obra muito boa. Tá, deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Ah, tá. Como uma pessoa impaciente consegue crescer na sua carreira? Pessoal, geralmente pessoas com perfil novas, já com perfil impaciente, elas têm que dominar melhor esse perfil. Por quê? A maturação é que vai te dar base para você ser um excelente profissional. Então, o que é maturação? É o percurso que você faz, né? É o acúmulo de experiências que você vai conquistando ao longo do tempo. Então, se você é inexperiente, você já quer adquirir cargos altíssimos, você ainda é jovem, cuidado. Existem muitos jovens hoje crescendo muito rápido, né? Entrando numa curva muito grande de crescimento. Quanto mais você entra mais rápido numa curva de crescimento, quanto mais alto você chega, sem experiência, possivelmente você vai tomar um tombo já. E quanto mais alto você subir, maior é a queda. Então a base para você ter experiência é a maturação, é o tempo. Não adianta você assumir cargos excelentes,
financeiramente e não ter experiência. Você precisa de maturação, né? Você precisa ter uma escala grande de experiência, adquirir essa bagagem e aí poder galgar grandes cargos, grandes salários, grandes carreiras. Então é tendo essa bagagem, tendo essa maturação, tá bom? Respondi mais uma pergunta aí dos jovens que querem crescer rápido na carreira, tá? E quando começar? Mais uma pergunta. Pessoal, quando começar? Anotem aí. Agora. É começar já. De onde? Começar de onde você está. Se estiver com as mãos trêmulas, se você estiver suado, se você estiver nervoso, se você estiver roendo unha, como o Gabriel está aqui agora, você tem que ir lá e fazer. É começar agora. É começar nesse momento. Não tem dica. É começar. É começar com as mãos trêmulas. É começar já. Né? Yasmin tá presente nessa live. Yasmin, lembrei um dia você com a amígdala inflamada, não conseguia falar, a amígdala dela inflamada, precisando de cirurgia, ela tocou a obra comigo. Cara, era sol de 40 graus e Yasmin tava de casaco, tremendo de frio. Falei, Yasmin, vai pra casa. Pensa numa determinação, Yasmin. Hoje ela é destaque numa obra lá em Várzea Grande, foi minha estagiária alguns anos atrás no shopping. Onde que ela tá agora? Destaque em obras lá na Várzea Grande. Né, gerente de obras, entendeu? Por quê? Porque ela focou, ela determinou, nem a amígdala dela inflamada deixou ela parar, ela foi um trem-bala, ela chegou arregaçando, entendeu? É disciplina, é saber aonde quer chegar. Com certeza ela já enxergava onde que ela ia chegar, hoje ela tá lá, né? Ela era uma estagiária, aprendiz, começando carreira. E me lembro hoje, Yasmin, você com a amígdala inflamada, tocou o barco, né? Até tarde da noite, às vezes era meia-noite, falava, Yasmin, pode ir pra cá, você tem que estudar, amanhã você tem prova, e tava lá, meia-noite, posso ir embora, claro, mas eu sabia que ela era determinada, eu sabia que ela ia longe, e já tá conquistando, tá galgando lugares, entendeu? Então é começar, pessoal, quando? Agora, já, de imediato, é ação, é atitude. O que diferencia você no mercado hoje? Atitude. Você é capaz? Talvez não. Mas você tem vontade? Tem. Já é o primeiro passo, tá? Vá pra cima. Mude mentalidade. Você tem que mudar o seu mindset, sua mentalidade. Não adianta você ser um cara que fez um monte de estudo, um monte de pós-graduação e não tem conhecimento prático ainda. Aí você vai fazer o quê? Um monte de currículo e mandar, né? Conheço uma pessoa que ela fez 300 currículos, ela falou pra mim semana passada. Paulo, eu fiz 300 currículos, mandei pra 300 empresas no Brasil inteiro. Eu falei, quantas responderam? Ele falou assim, nenhuma. Tá vendo? Pessoal, anote isso aí. Hoje o que manda é indicação. Indicação é o que vai te colocar dentro do canteiro de obra, dentro do seu estágio, é indicação. Não adianta você fazer 100 currículos e mandar para 100 empresas, você não vai ter retorno de nenhuma. Como é que você se indica? Conversando com seus parentes, conversando com seus amigos, conversando com seus colegas, na sua igreja, batendo papo, indo para feiras, indo para workshops. Ah, mas não tem feira, não tem workshop, tá na pandemia. Sim, entra em bate-papo online. Olha o tanto de gente que está aqui agora. Ex-estagiários, ex-engenheiros, líderes meu. Yasmin, estava presente o Wagner, não sei se ele está aí, nosso gerente de produção. O cara parou a noite dele lá em São Paulo, o cara tocou B32, uma obra de R$1 bilhão, tá na live hoje. Por que será? O que eu tenho de diferente dos outros que fez um cara de São Paulo que toca uma obra de R$1 bilhão, que é o B32, na Brigadeiro Faria Lima. Brigadeiro Faria Lima é a principal avenida de São Paulo. O cara fez um prédio de R$1 bilhão, só pesquisar lá. Gerente de produção que fez a obra do B32 de São Paulo. O Wagner tá aí. O que eu tenho de diferente dos outros? Pessoal, vontade de aprender, vontade de crescer, vontade de estar à frente, vontade de montar time, vontade de pegar mais obras. É isso, né? Cleito tá aqui presente. Cleito também tá lá em Sinop tocando grandes obras. Tá aqui presente nessa live. O que faz o Cleiton entrar aqui? Eu não sou mais chefe dele, ele tá aqui presente. Amizade, montagem de equipe, né? Acredito que eu tive uma boa liderança lá, por isso ele tá presente, hoje é meu amigo, né? O Vitinho, tá lá em Sinop, tá fazendo sabe o quê? Tocando um shopping de Sinop. O Vitor foi meu estagiário no Shopping Estação. Foi para BR Malls, trabalhou na Controltech, que é uma das maiores gerenciadoras hoje no Brasil. E o Vitor tá lá, simplesmente fazendo o quê? Tocando um shopping, a 700 quilômetros de Cuiabá. Então, para quem tá na live aí que não é de Cuiabá,
Sinop fica a 700 km. Quem tá tocando a obra lá é um ex-estagiário meu, o Vitor. Então, assim, a gente treinou, a gente conversou, ele tinha vontade, ele aprendeu, ele pesquisou projetos, ele passou pela Controtec, passou pela BR Malls, que é a maior investidora de shopping da América Latina, e tá lá em Sinop tocando obra. Então, pessoal, é isso que eu tô falando, é ir pra cima, é atitude, começar agora. Cleiton, obrigado. Silvia, meu amor, presente na live, manda pergunta aí, faz pergunta de obra. Tiane Fanai entrou. Tiane, pensa num prazer de uma pessoa poder encontrar uma ex-colega, ex-colega não, hoje amiga, colega de faculdade, né? Quantos momentos lá de terror nós passamos com nossos doutores hoje, né? Santinho, Lúcio, Adinauer, Jefferson, Cláudio, enfim, né? Então, hoje é um prazer você estar presente nessa live aqui, Tiana. Hoje meu propósito é dar conteúdo de qualidade para os recém-formados, é formar novos jovens aí, aqueles que também iniciaram na carreira agora e querem ter mais experiência. Então, eu estou montando conteúdo no meu canal, tá? Tem um canal no YouTube, tem a link na minha bio aí do Instagram, então é só entrar lá. Eu tô montando conteúdo, vou montar um monte de conteúdo no Instagram, um monte de conteúdo no YouTube e vou divulgar, de graça. Eu descobri que minha maior indignação hoje, sabe qual é a minha maior indignação? É não ver jovens em obra. Minha equipe é jovem, tá lá, mas eu treinei antes, eu conhecia, então hoje o que eu quero fazer? Dar sabedoria rápida, teórica para esses jovens, para que eles entrem nas suas carreiras o quanto antes, para que eles entrem para o mercado de trabalho, para que eles entrem nos estágios. Então eu vou reunir um monte de conteúdo organizado, tá? No meu YouTube, no meu Instagram, para que as pessoas possam entrar lá, adquirir teoricamente experiência e partir para dentro do canteiro. Então eu vou montar esses conteúdos, elencar todos de uma forma organizada para que as pessoas possam decolar em suas carreiras. Então hoje meu propósito é esse, né? Então, pessoal, essa live ela tem uma duração de 1 hora, a gente chegou em 1 hora já, 1 hora que eu tô falando. Hoje minha garganta tá inflamada, tô numa gripe violenta, mas foi um prazer poder estar aqui. César Lanzarini, grande mestre César, obrigado pela visita, César. César é um dos principais engenheiros eletricistas de Mato Grosso, tá nessa live aqui também, meu amigo particular. Fizemos uma live junto, toda a instalação elétrica, César Lanzarini, mandando ver, ele e o irmão dele, que é arquiteto também, estão presentes aí. Então, obrigado, César, pela presença. Temos já que conversar, tá? Já a gente vai entrar em contato, muito projeto pela frente. Obrigado, Tiane, pela presença, viu? Sucesso para você, para sua família, tá bom? Pessoal, me despeço de vocês. Wagner, obrigado, irmão. Obrigado mesmo por essa presença, quase 1 hora nessa live aí. Sabe que eu sou seu fã, faço questão de falar isso, Wagner. Sou seu fã, você foi um mentor, aprendi muito com você e eu tô passando pra frente meu aprendizado. E obrigado, mestre, por você estar aí agora. Obrigado mesmo, tá? Ó, pessoal, terça-feira que vem tem mais, tá? Espero que vocês tenham gostado, gostei da interação. Tá muito boa, cada live, uma atrás da outra, tá entrando mais gente, tá entrando mais perguntas, tá ficando mais agitado. Eu tô vendo que eu tô agregando, graças a Deus eu tô conseguindo agregar aí, meus amigos, nessa live aí. Tiagão, obrigado pela presença, Lanzarini, valeu. Wagner, Tiane, Rodrigo, Wilson, Caio, todo mundo presente, obrigado, tá? Até a próxima aí. Gabriel, mete som agora e vamos encerrar a live. Obrigado, pessoal, até a próxima. Me segue no Instagram. Me sigam no YouTube e no Instagram. Se esse conteúdo é bom pra você, deixa um like lá, compartilhe, converse com seus amigos, tá? E vamos pra frente, vamos pra cima. Obrigado.